Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num quadro maior, como a luta contra as mudanças climáticas, na verdade, faz parte de um plano global muito mais amplo, sabe? Não é só um problema isolado, mas uma peça dentro de uma imensa teia de soluções que estão todas conectadas. Então, bora mergulhar nesse assunto. E tudo começa com essa pergunta, né? Como é que a gente luta contra a crise climática? A gente sabe que é uma das maiores ameaças que a humanidade enfrenta, causada principalmente pela emissão de gases de efeito estufa. Bom, para lidar com esse problemão, existem duas estratégias principais, e é sobre elas que vamos falar agora. Então, para essa crise, a gente tem uma abordagem que é dupla. São duas frentes de ação. Elas parecem diferentes, mas, como a gente vai ver, uma completa a outra. Dá para pensar nelas como se fossem as duas faces da mesma moeda. E para entender isso, tem uma analogia perfeita. Pensa num vazamento de água. A mitigação é a gente ir lá e fechar a torneira. Ou seja, é atacar a causa, a raiz do problema. Já a adaptação é pegar o rodo e o pano para enxugar o chão que já está molhado. É lidar com o impacto, com o estrago que já foi feito. Certo. Então vamos focar primeiro na mitigação, ou seja, na parte de fechar a torneira. Essa é a estratégia proativa, sabe? Aquela que tenta evitar que o pior aconteça. E o que é mitigação na prática? Bom, são todas as ações que a gente toma para reduzir ou até mesmo impedir a emissão dos gases de efeito estufa. É basicamente cortar o mal pela raiz. A ideia é atacar em duas frentes: diminuir o que a gente joga na atmosfera e, ao mesmo tempo, tentar limpar o que já está por lá. E como isso funciona na vida real? Tem vários exemplos. O mais óbvio, talvez, seja trocar combustíveis fósseis por energia renovável, como a solar e a eólica. Mas não para por aí. Melhorar a eficiência energética das nossas casas, dos prédios, das indústrias, isso também é mitigação. Assim como projetos de reflorestamento para plantar mais árvores e até mudar a forma como a gente produz comida, com uma agricultura mais sustentável. Beleza, já falamos de fechar a torneira. Agora vamos falar da outra parte. Como lidar com a água que já vazou. A adaptação é fundamental porque, vamos ser sinceros, a torneira já ficou aberta por muito tempo. Muitos impactos já são inevitáveis. O foco da adaptação, então, é reduzir a nossa vulnerabilidade. É sobre se preparar para uma nova realidade climática que já está aí. É garantir que as nossas cidades, nossas plantações, nossas vidas, que tudo isso consiga aguentar o tranco dos impactos que já estão acontecendo e, claro, dos que ainda vêm pela frente. Na prática, isso quer dizer o quê? Quer dizer construir barreiras de contenção mais altas em cidades costeiras para lidar com a elevação do mar. Significa desenvolver tipos de plantações que aguentam mais a seca ou o calor. E também criar sistemas de alerta rápido para avisar a população sobre enchentes, furacões. É uma preparação pura e simples e essencial. E aqui vem o ponto crucial. Não dá para escolher entre uma e outra. Mitigação e adaptação não são excludentes, elas andam de mãos dadas. Uma combate a causa, a outra nos prepara para os efeitos. Enquanto a gente trabalha na mitigação para evitar um futuro ainda pior, a adaptação nos ajuda a sobreviver no presente e no futuro próximo. Precisamos, e muito, das duas. Certo, agora que a gente entendeu essas duas estratégias, vamos dar um passo atrás para ver o quadro geral, porque a ação pelo clima, com mitigação e adaptação, não acontece num vácuo. Na verdade, ela é parte de uma ideia muito maior, um conceito fundamental chamado desenvolvimento sustentável. E olha, essa ideia não surgiu do nada, não. Ela vem sendo construída há décadas. A gente pode dizer que a semente foi plantada lá em 1972, em Estocolmo, quando o mundo começou a se preocupar mais com o meio ambiente. Depois, em 87, o conceito ganhou uma definição clássica. E, finalmente, em 2015, tudo isso se transformou num plano de ação global, bem concreto, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a definição, que ficou famosa lá de 1987, é essa. Ela é tão simples e, ao mesmo tempo, tão poderosa. Basicamente, o que ela diz é: a gente pode e deve progredir hoje, atender às nossas necessidades, mas sem destruir a chance de quem vem depois da gente fazer o mesmo. É um recado claro de que o nosso desenvolvimento não pode ser à custa do planeta, nem do futuro de ninguém. Para que esse desenvolvimento seja sustentável de verdade, ele precisa se apoiar em três pilares, como se fosse um banquinho de três pernas. Tem a dimensão econômica, que é sobre crescimento e trabalho. Tem a social, que é sobre justiça e igualdade. E, claro, a ambiental, que é sobre proteger o nosso planeta. O ponto principal aqui é que um não existe sem o outro. Se uma dessas pernas quebrar, o banquinho
todo cai. E aqui estão eles, na prática, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS para os íntimos. Isso aqui é basicamente um plano de ação global, um verdadeiro mapa para um futuro melhor. E o mais legal é ver como eles cobrem tudo. Vai desde o básico, como acabar com a pobreza e a fome, passando por questões sociais, como educação de qualidade, igualdade de gênero, e chegando nas metas ambientais, como proteger a vida na água e na terra. É a prova de que tudo, absolutamente tudo, está conectado. Mas de todos esses 17 objetivos, tem um em especial que conecta tudo o que a gente falou até agora. É o de número 13. E tá aí a conexão. O objetivo 13 é, literalmente, ação contra a mudança global do clima. Ou seja, tudo aquilo que a gente viu sobre mitigação e adaptação está aqui, como um dos 17 pilares para o mundo sustentável. Isso coloca o combate à crise climática não como um problema à parte, mas como parte central da agenda de desenvolvimento do planeta. E o mais fascinante é ver como as coisas se amarram. Pensa bem, para cumprir o objetivo 13 de ação climática, a gente precisa de energia limpa, que é o objetivo 7, e para ter cidades mais sustentáveis, o objetivo 11, a gente também precisa combater as mudanças climáticas. Fica muito claro que um objetivo puxa o outro, nenhum deles é uma ilha. Agora, é claro que colocar um plano tão ambicioso em prática não é nada fácil. O caminho é cheio de obstáculos, inclusive geopolíticos. O material de referência para esta análise, por exemplo, menciona que a cooperação global enfrenta desafios e cita como um exemplo desses atritos a saída dos Estados Unidos da Unesco, em um certo momento, por discordâncias relacionadas a esses objetivos. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se os nossos maiores desafios, a crise do clima, a pobreza, a desigualdade, estão todos tão interligados, não faz todo o sentido do mundo que as soluções também estejam? A própria existência dos ODS, essa grande teia de objetivos, parece nos dizer que a resposta é, sem dúvida, um grande sim.